Abel, chegou aquele momento do programa que eu sempre falo que é difícil discordar de você, né? Eu diria quase impossível. Mas é uma questão também que a gente precisa analisar. Você está certíssimo com relação a elencos, a gente falava isso com relação a Fluminense e Vasco, né? É importante você ter um elenco com várias opções, mas até os grandes clubes que têm grandes elencos, existem jogadores que não querem aceitar reserva, né? A gente está vendo o Lukaku, por exemplo, está dando várias entrevistas aí, meio que se oferecendo para voltar para o futebol italiano. A gente viu o Marcial, né, jogador do United, também insatisfeito, sim, emprestado para o Sevilha. Grandes elencos também, existem jogadores insatisfeitos, né? A gente ainda não viu isso no Pedro. Mas o Flamengo ele tem um quebra-cabeça, a gente já comentou isso aqui, né, no 360, do sistema de jogo. Para colocar Pedro em campo, você não vai tirar o Gabriel. Então, colocar Pedro e Gabriel juntos. O Gabriel sai mais da área, vai fazer a função do Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai para onde? Vai jogar mais atrás? Aí você tira a função do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vai para onde? Vai para o outro lado, aí você tira o Arrascaeta. Então, é um quebra-cabeça muito difícil de montar. Quando o Pedro chegou ao Flamengo, já era, inclusive, esse time aí que a gente vê do meio para frente. Então, é muito difícil para ele. Ele já vive um dilema bem complicado para se tratar. Técnicos entram e saem e isso não é resolvido. Aí vai aquela questão mesmo que a gente já tocou aqui, né? Do desejo do jogador. Se ele se sente satisfeito de ser um jogador que, mesmo sendo reserva, consegue ser útil e consegue também ser decisivo, ok. Eu acho que a gente respeita o sentimento do jogador, o desejo do jogador. Mas se ele quiser jogar mais, ou alguém no Flamengo vai ter que sair, ou ele vai ter que sair do Flamengo. No cenário atual, né, das questões aí contratuais, está mais fácil alguém sair do Flamengo do que ele sair, né? Alguém pagar a multa e ele sair. Mas é uma questão realmente bem complicada e que vai valer muito mais o desejo do jogador. E dentro desse quebra-cabeça, você usou esse termo quebra-cabeça, tem uma pecinha chamada Seleção Brasileira. Tem uma outra pecinha chamada Copa do Mundo do Catar, daqui a 8, 9 meses. E aí uma pergunta para deixar o torcedor do Flamengo bravo. Mas tudo isso, estamos colocando tudo aqui na mesa. Não seria mais... O Pedro, por exemplo, não estaria mais próximo de uma Copa do Mundo se ele estivesse jogando mais? Ou no Flamengo, ou em outro time? Mais tempo, mais vezes, mais jogos. Por esse tipo de exposição, sim. Vitrine por vitrine, são dois grandes clubes entre Flamengo e Palmeiras, e ele já está no Flamengo, acho que não mudaria nada. Mas a questão não estou dizendo nem o Palmeiras, estou dizendo se ele estivesse jogando mais... minutagem. Não tivesse, por exemplo, a concorrência que ele tem do Gabigol. Ele precisaria... Ninguém discute que o Flamengo tem direito de ter um reserva como ele. Ninguém discute, eu só estou dizendo assim. O jogador só... Agora vamos pensar no lado do jogador. Analisando que tem uma Copa do Mundo aqui e que ele tem nível para isso. Talvez fosse um caminho mais... Técnico convocar reserva, principalmente de clube brasileiro, né, para a Copa do Mundo, é mais raro. É muito raro. Eu lembro de alguns casos de goleiro. Assim, chamaram para a Copa do Mundo goleiros que eram reserva. O Veludo do Fluminense era chamado para a seleção brasileira sendo reserva do Castilho, que era melhor que ele. Reserva quando foi convocado. Tafarel era reserva. E o Cabeção era reserva do Gilmar no Corinthians também. E aí mais nas retas finais de Copa, né? Mas é mais difícil, claro, se ele estiver com uma exposição maior, jogando mais, fazendo mais gols, contribuindo para um clube também de expressão, né? Ele não pode também trocar o Flamengo por qualquer clube. Por exemplo, um clube mediano da Europa, não sei se seria negócio para ele. Ele correria o risco de sumir.